Olá, Júnior do TBR Oeste Paulista aqui, e vou aprofundar um pouquinho mais com vocês sobre a questão de como começar e como fazer o trabalho do mérito científico. Já tem um vídeo aqui explicando onde que você busca essas informações, então não vou me ater a isso. Basicamente, você tem que ir lá no site, dentro do documento de normas gerais e do manual de elaboração do trabalho, lá tem tudo explicando como que tem que ser feito o trabalho e como que ele tem que ser entregue, tá? Então isso já tem um vídeo explicando. O que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre o formulário de avaliação que é usado no mérito científico. Porque uma vez que vocês entendam como que é esse formulário, como que ele funciona, quais são aí os princípios dele, vai ficar mais fácil de vocês entenderem também como que deve ser feito o trabalho, e, digamos, evitar possíveis erros, equívocos aí, para poder ter depois uma avaliação, melhor pelos jurados, tá? Então, de novo, a gente vai lá para o nosso site, tá? Então, eu já abri aqui o formulário de avaliação. Ah, Júnior, onde é que fica ele? Lá no site, vai dentro da sua categoria, lá nas regras dos documentos, formulário de avaliação, tá? Aí eu já deixei aberto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, lá no documento das normas gerais, ele me traz todo o fluxo de realização do trabalho, tá? E que, de certa forma, está expresso justamente, aqui no formulário. Então, a gente tem o problema abordado, metodologia de pesquisa, solução inovadora e publicação. Quando eu venho aqui para o nosso formulário, então a gente tem o problema que está sendo abordado, a pesquisa do problema, a solução que foi trazida e a publicação. Então vamos lá, olhando de forma um pouco macro e lógica. Então a gente tem primeiro, o problema abordado. Então, aqui tem as perguntas referentes a entender, como que vocês trabalharam esse problema. Então, o problema, ele mostra consistência com o tema central do TBR, isso aqui é muito importante. Às vezes vocês escolhem um tema a ser trabalhado, e esse tema ele está fora do TBR Júnior. Como que eu sei o tema? Lá no nosso site, a gente vem temporada atual, a gente baixa aqui o arquivo de temporada atual, e aí a gente tem lá o tema geral, da temporada que eu estou gravando esse vídeo, que é vida terrestre, aqui eu tenho o tema geral da ODS 15 nesse caso, e aí eu tenho subtemas aqui específicos para essa temporada aqui. Pode ser que esteja se vendo esse vídeo aqui numa temporada, futura, então não são esses temas, então acessa lá o site, busca aqui qual que é o tema específico para você saber. Então, primeira pergunta é saber que o problema que vocês estão trabalhando está correlacionado com o tema, Se o problema ele é facilmente verificável, se ele é impactante para a sociedade que está sendo pesquisada, Então, olha, eu estou pesquisando aqui um problema sobre poluição no mar. Ah, bacana, mas às vezes a sua sociedade está localizado, aqui no interior, por exemplo, de São Paulo, como que eu estou muito longe do oceano. Então pode ser que eu vou ter ali outros problemas que são mais impactantes ali para a sociedade, que eu estou precisando da minha cidade, por exemplo, tá? O método utilizado para definição do problema, Qual que foi esse método? Como é que vocês, escolheram o problema? Alguém sonhou em alguma noite, acordou, vamos trabalhar esse problema? Ou teve algum método, teve uma pesquisa, teve um debate, enfim, Como é que foi feita a escolha, A escolha de vocês pegaram 4 problemas, jogaram um dado ali, o número que saiu é o problema. Não, então como é que foi a escolha do problema? Então, essas são as questões relativas ao problema que está sendo abordado. Beleza, escolhi o problema, agora a gente vai pesquisar esse problema. Então, qual que foi o método de pesquisa que foi utilizado? Se ele foi claro, se ele foi bem definido, se ele foi executável com facilidade, se a pesquisa ela está sustentada por dados e informações confiáveis. Júnior, da onde que são esses dados? Quais são as fontes? As fontes são a minha cabeça. Isso não são dados confiáveis. Olha, a fonte foi um vídeo que eu vi no TikTok. Isso não são dados confiáveis, Então, precisam buscar dados confiáveis, Publicações, artigos, revistas, Você tem que buscar essas informações. Dados primários e dados secundários. Júnior, o que é dado primário e o que é dado secundário, tá? Se vocês vão lá no documento de elaboração do mérito científico, tá explicando para vocês o que são dados primários e o que são dados aqui secundários, tá bom? Referências bibliográficas, foram bem exploradas, deram sustentação, tem referência em quantidade e qualidade para fundamentar o trabalho de vocês, A pesquisa ela seguiu as normas, procedimentos científicos da ABNT, ou seja, basicamente está seguindo, aqui
o que está proposto no manual, tá? Então, entendi um problema, pesquisei sobre esse problema, agora vamos para a solução desse problema que eu estou pesquisando, né? Então não é só o problema, eu tenho que vir com uma solução, né? Então a solução apresentada, né, ela pode ser entendida como inovadora, né? E, gente, inovador não necessariamente é algo novo que nunca ninguém fez. Às vezes inovador é você pegar algo que já existe e tornar aquilo talvez mais barato, mais acessível. Isso também é ser, tá, inovador. Mais de uma solução ela foi apresentada, né, pesquisada, analisada antes de chegar na única solução. Então vocês vieram com uma ideia de solução, trabalharam com ela até o final, pelo menos pensaram, debateram outras possibilidades ali de solução, né? Essa solução ela é execuível, ou seja, né, é de fácil implementação, viabilização. Às vezes é um negócio muito legal, mas não é viável, às vezes não tem como implementar isso daí, né? Ela é importante, é relevante para a sociedade pesquisada, né? Então olha que aqui em cima, né, a gente fala se esse problema ele é impactante para a sociedade. Então o problema ele tem que ter um impacto real na sociedade que vocês estão pesquisando. E obviamente a solução ela também tem que ser relevante para aquela mesma sociedade, né? E se a solução ela realmente mostra-se capaz de resolver o problema que vocês escolheram trabalhar aqui, né? E por último, aí a gente tem o que? A publicação do trabalho de vocês. Tá? Então, a publicação do trabalho, ela ocorreu de forma ampla? Ah, não, Júnior, a gente só conversou na nossa equipe e só quem ficou sabendo foi o técnico mentor e mais 2 professores. Ou não, talvez vocês colocaram essa solução para ser debatida dentro da própria escola, com outros alunos, foram em outros órgãos, né? Enfim, foi para a comunidade, foi para a sociedade, né, para poder falar desse trabalho que foi feito. Né, a publicação do trabalho ocorreu em meios aí, instrumentos confiáveis, tá? Houve preocupação de fazer publicações parciais durante a realização do trabalho que mostraram a evolução da pesquisa. Isso está muito relacionado, por exemplo, né, lá ao meio virtual que vocês têm. Se foram mostrados, olha, a gente foi fazer uma visita de campo, tivemos uma reunião, tivemos uma entrevista com um especialista, né, o documento ele está de acordo com as normas, né, que norteiam a metodologia científica. A publicação do trabalho ele mostra ser inteligível e de fácil compreensão, e a redação do documento, né, atendeu às normas da língua culta, né? Então não pode falar nós vamos lá, né? Tem que escrever dentro das normas cultas ali, né? O jeito que nós escrevemos, por exemplo, no WhatsApp, né, ali numa troca de mensagens por texto, ou mesmo numa conversa informal, não é a mesma maneira que a gente escreve um documento como esse daqui, tá? Então, olhar esse documento, essa ficha de avaliação do mérito científico, ela é muito importante para quê? Porque isso vai nortear o trabalho que vocês vão executar ao longo dessa temporada. Então, não deixem de estudar o formulário aí para vocês também saberem todas as etapas que devem ser cumpridas ao longo do trabalho, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê em próximos conteúdos aqui.